Muito obrigado, Carlos Mário, por esse convite e estar aqui batendo esse bate-papo com a sociedade saliense. E vamos logo, capitão, tem quanto tempo que você está aqui à frente do comando? Eu estou há pouco tempo, né? Eu estou aqui desde novembro de 2024, acho que 8 meses completos. Qual a avaliação que o senhor faz desses períodos que o senhor está aqui à frente do comando? Olha, eu gostei bastante da cidade de Ceilândia, embora uma cidade bastante nova, mas é uma cidade, primeiramente, bastante acolhedora, né? Gostei muito do calor das pessoas que aqui me deram boas-vindas. As autoridades constituídas são bastante interessadas a servir, né, um melhor serviço à população. Aqui eu destaco a administração do Dr. Benjamin, né, que eu vejo de uma administração diferente. Eu sinto que ele tem uma vontade de colocar a Ceilândia nas primeiras prateleiras do Estado, né, e para isso ele tem lutado muito e corrido bastante com o governo do Caso Brandão para trazer muitos incentivos e principalmente obras, né, que estão por vir, né, e uma delas inclusive é o Colégio Militar 2 de Julho, que vai ser sediado no Quiá. Bom, esse aí já está né? Já está bem adiantado. Está bem adiantado. Hoje mesmo o diretor de ensino regular, o Cordel Lima, esteve aqui na cidade por solicitação da Segov para fazer uma vistoria na unidade. E as obras estão continuando, né? Assim, a previsão, inclusive eu tive com a secretária Carla de Educação, daqui da CEMED, a previsão de início das aulas é no próximo ano, né? No ano 2026. Então, assim, a gente não tem tanto tempo assim, mas eu acredito que a Segov, juntamente com a Prefeitura Cearense, deve entregar a obra a contento e, se Deus quiser, a população do Piquiá brevemente terá uma escola militar do Corpo de Bombeiros Militar, Maranhão. Muito bom. Capitão, nós estamos num período de verão, né? E eu gostaria que o senhor pudesse falar quais são as principais ocorrências que o Corpo de Bombeiros recebe nesse período de verão. O período veraneio ele é bastante carregado dos princípios de incêndios que a gente chama fogo no mato e propriamente dos incêndios florestais, né? Aqui no nosso estado existe uma cultura rudimentar de limpeza de terreno, até mesmo de rotação de cultura, de algum tipo de atividade agrícola, a técnica de fogo, né? Limpar o terreno com meio de fogo. Mas muitas das vezes essa técnica que é rudimentar e ela agride bastante o meio ambiente, ela não, acaba saindo do controle, né? Devido ao mau emprego de um acero, ao mau emprego de um distanciamento de uma propriedade. E o que acontece e também com as questões como climáticas, como um vento forte, esse fogo ele tende a se descontrolar e causando incêndio florestal. Por isso que o governo do estado editou um decreto que proíbe, entre esse período de julho, agosto até dezembro, proíbe veemente, totalmente, a questão de limpeza de terreno, qualquer tipo de ação com relação no tocante a fogo no mato. Se a pessoa, salvo caso, as pessoas que têm autorização da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, aí ela pode fazer, com a devida autorização, esse tipo de manejo que eu acabei de falar, que até acho rudimentar. Quais são as punições para as pessoas que insistirem em cometer esse tipo de crime, capitão? Olha, as sanções elas estão previstas no Código Florestal, na lei número 12.651 de 2012, a lei de crimes e na lei de crimes ambientais, que é a lei número 9.605 de 98. As penalidades elas podem incluir multas, detenção ou reclusão, além de outras medidas como a apreensão de equipamentos e a obrigação de reparar os danos ambientais. Nas áreas rurais, fazer o uso em áreas destinadas à agricultura pecuária sem autorização do órgão competente, como eu acabei de falar, o crime com pena de prisão e pagamento de multa. Então, assim, é muito risco que hoje a pessoa corre, às vezes e até, vou falar da aparência, às vezes até de forma desorientada, ou até assim, de forma desinformada,
ela ainda causa, ainda tende a causar esses danos ambientais através dessa cultura de fogo no mato, de limpeza de terreno. Então, assim, é veemente proibido, salvo caso, com a autorização da autoridade competente, que é a Secretaria de Meio Ambiente, ela não pode fazer esse tipo de ação. Inclusive, Carlos, eu vou até dar uma informação à sociedade cearense, que a Polícia Civil também está sendo empenhada aqui em Ceilândia. Inclusive, eu recebi a visita do delegado competente, que ele me informou que eles estão em uma operação conjunta, né? Foi justamente fazer uma parceria com o Corpo de Bombeiros Militar para que nós atuaremos em conjunto na questão da fiscalização e prevenção desses tipos de eventos. O Corpo de Bombeiros hoje ele conta com um drone, né, que é um equipamento que a gente utiliza para fazer sobrevoos e monitoramento dessas áreas. Então, assim, toda vez que na cidade a gente consegue ver no horizonte alguns focos de incêndio, como a gente consegue verificar? Através de fumaça. Então, onde a fumaça, há fogo. A gente levanta o equipamento e verifica como está lá a situação. Se é lixão, se é limpeza de terreno. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Nesse momento, nós vamos acionar a Polícia Civil para que ele faça a devida atuação e até mesmo a apreensão da pessoa que esteja fazendo isso. Então, agora o negócio ficou mais rígido, Está mais rígido. Assim, então, o Estado, e a cada vez que passa, está fazendo essa campanha educativa através da SEMA, com os bombeiros, está chamando os produtores rurais, ela está explicando, mas agora o Estado também está com uma limitação de paciência, assim, como a gente pode falar. E já está botando o braço da Polícia Investigativa, da Polícia Judiciária, da Polícia Civil, justamente para inibir e coagir ainda mais esse tipo de prática que vai denegrir o nosso meio ambiente. Além de causar também problemas de saúde, tem algumas pessoas que... Além de causar problemas de saúde das pessoas, problemas respiratórios, enfim, é um dano inestimável. Bem, nós estamos conversando com o capitão Aquiles, comandante do Corpo de Bombeiros de Ceilândia. E, capitão, recentemente, eu acho que há uns 2 meses atrás, o senhor esteve aqui juntamente com o secretário de Turismo, o chefe da Defesa Civil e do Tributos de Ceilândia, onde nós abordamos especificamente a questão dos balneários de Ceilândia. E houve alguns avanços aí daquele momento até então. Eu queria que o senhor pudesse falar desse momento que aconteceu, inclusive, lá no quartel do Corpo de Bombeiros. Bem, nós tomamos a iniciativa de acionar os principais balneários, os proprietários dos principais balneários aqui de Ceilândia. Fizemos, na semana passada, uma reunião com boa parte destes representantes que aqui detêm desse entretenimento, principalmente na época do veraneio. As pessoas costumam ir para se refrescar do calor da região Tocantins do Maranhão. E também, na ocasião, tive presente o secretário de Cultura, que é o Marcelo Oliveira, o secretário de Turismo, o secretário de Turismo, Marcelo Oliveira, o secretário de Meio Ambiente, o seu doutor Ribamar, e o Cleito, o secretário de Defesa Civil. Faltou na ocasião tributos, Então foi um erro meu, mas na próxima reunião aí a gente vai marcar já o setor tributos. Qual foi a finalidade, enfim, da reunião? A finalidade principal foi justamente a gente fazer esse primeiro start, essa convocação, e explicar de forma educativamente, de forma passivamente, quais são os preventivos, quais são os principais itens de segurança que aquele balneário deverá ter. Entre eles, o principal, que é o guarda-vida de piscina, que é o bombeiro civil, a sinalização das áreas perigosas, de pedras, áreas profundas, de modo que o banhista ele tenha aquela sinalização e saiba onde se esteja entrando. Aquela área de pedra, de forte correnteza, uma área profunda, uma área escorregadia, enfim. Esses 2 itens de segurança são os principais que nós exigimos. Nos balneários que tem
já uma acomodação, tipo chalé, hotel, aí já entram outros preventivos de combate a incêndio, né? Extintores, saída de emergência. E assim, a princípio fizemos uma palestra, né? Mostrando para eles a importância, de modo que os empresários investissem bastante em segurança, porque assim, só tende a ganhar o próprio turismo local, porque a pessoa que vem no local, ela se sente segura, está num ambiente que está totalmente controlado e que oferece uma segurança a mais, a pessoa tende a voltar e tende o quê? A indicar para outras pessoas. Então, o turismo, ele tem muito disso. E na oportunidade, o secretário de Turismo, o senhor Marcelo de Oliveira, ele trouxe muitos benefícios que a atual gestão está trazendo, né? Inclusive, ele falou de milhões em projetos que podem vir com um incentivo à questão de beneficiamento, né? Beneficiamento de acesso, infraestrutura, de modo que essa região aqui, que é a região de Açailândia, que faz parte do turismo da Chapada das Mesas, né? Possa crescer ainda mais. O secretário de Meio Ambiente, ele reforçou a questão das licenças. Houve também denúncia por parte dos empresários que estão fazendo bastantes balneários. Então, assim, o secretário de Meio Ambiente, ele se comprometeu em intensificar as fiscalizações, né, nesses locais que estão surgindo de forma ilegal, que estão denegrindo o meio ambiente de forma ilegal, com dragas, fazendo banhos novos. E o secretário de Defesa Civil reforçou a importância da segurança juntamente com o Corpo de Bombeiros. Então, assim, essa reunião ela foi de fundamental importância para que a gente comece a caminhar de mãos juntas, a passos largos, para o principal item, que é redução de afogamentos e de acidentes, e também de um desenvolvimento de um turismo mais sustentável na cidade do São Leão. Muito bom. Perdão, capitão. A gente sabe também que a Ceilândia não é diferente de outras cidades, e o Maranhão não é diferente de outros estados em alguns aspectos, né? No que se refere a acidentes domésticos, o Corpo de Bombeiros tem recebido algumas denúncias, ocorrências nesse sentido? A gente sempre recebe, né, acidentes em todos os sentidos, não só domésticos, também acidentes envolvendo atendimento hospitalar, que principalmente são acidentes de trânsito, né, captura de animal, principalmente nessa época do ano, até tem alerta à sociedade de Açailândia, que é a reprodução dos escorpiões, né? Sim. Então aqui a cidade ela tem bastante esse tipo de animais. E somente as pessoas que estão na zona rural, eu trabalho em fábricas que usam botinas, né, botas, né, coturnos, que sempre batem antes, né, quando for se deitar, sacudir a cama, de modo que a gente se previna contra uma inesperada, né, picada deste animal. E salientar também, que o Corpo de Bombeiros também atua também na área da prevenção, né? Não é só na parte ostensiva de atender o operacional, na parte reativa, mas a gente também trabalha também na parte de prevenção, fiscalizando eventos, fiscalizando casas de festas, postos de combustíveis. Inclusive, né, Carlos, vou fazer até aqui uma constatação que também essas pessoas que vendem GLP ilegal, que não façam isso, porque podem ser também enquadrados em crime, né, penalmente. Né? Então a gente também vai fiscalizar essas casas que vendem esse tipo de produto perigoso ilegalmente, sem nenhum tipo de segurança. Então, além de ele estar colocando em risco a sua própria segurança, ele também está colocando em risco a segurança de outros. Então, isso aí também é previsto em crime, então também fiscalizaremos, né? Vou fazer uma operação nesse sentido, de modo que eu faça inibir esse tipo de prática ilegal. Então, assim, o Corpo de Bombeiros atua tanto na parte, nesses atendimentos que eu acabei de falar,
na parte preventiva, e também a gente também atua também em projetos sociais, né? O prefeito Dr. Benjamin também quer trazer o projeto Bombeiro Mirim, né? Estamos aqui prestes a dar um ponto inicial numa obra de ampliação da unidade, onde vai prever uma construção de uma piscina, um campo de futebol, um novo refeitório, para receber em até 1.000 crianças do contraturno, que é a ideia do Dr. Benjamin, para que essas crianças saiam da zona de vulnerabilidade social, né? Para que elas, em vez de estar na rua, vulneráveis ao tráfico, vulneráveis a qualquer tipo de abuso sexual em casa, elas estejam conosco, fazendo qualquer outro tipo de prática, que é as práticas esportivas, as práticas de bombeiros militares, tendo palestras contra drogas. Então, assim, é infinitamente a atuação do Corpo de Bombeiro Militar, é infinitamente. É uma corporação que ela é amiga da sociedade, ela está sempre pronta para ajudar em todos os aspectos, né? Capitão, recentemente o Corpo de Bombeiro, inclusive, não, se eu não me engano, foi final de semana passado, o Corpo de Bombeiro fez parte de uma operação das forças de segurança aqui do nosso município, em vários estabelecimentos, noturno principalmente, né? Inclusive o Rio de Janeiro foi visitada por essa operação. Queria que você pudesse falar sobre essa operação, qual vocês fizeram parte. Bem, essa operação, ela partiu do Ministério Público, do Thiago, da promotor do meio ambiente. Ela fez uma força-tarefa e até achei uma ideia muito interessante. Fazer um parênteses aqui, uma constatação. A gente tinha muitas essas forças-tarefas na época da pandemia. A gente fazia muito e era legal, porque como era uma atuação conjunta, a gente repreendia bastante vários itens em várias classes de crime. A Polícia Militar, o Conselho Tutelar, os bombeiros, cada um na sua competência, meio ambiente, cada um na sua competência ia lá e atuava o estabelecimento. Então, um difícil estabelecimento que tirava um 10 completo, né? Um 10 em todas as instituições. E este final de semana, né, passado, houve algo semelhante. Foi o Dr. Thiago, ele provocou essa operação conjunta, essa força-tarefa, que foi chamada de Cerco Total. Nós visitamos 9 estabelecimentos na sexta-feira, e 3 estabelecimentos foram fechados, né? E assim, curioso, né? Os estabelecimentos foram fechados em quase sua totalidade pelo meio ambiente do município, né? Do meio ambiente. Por quê? Porque em todos eles estavam ultrapassando o limite de decibéis, né? de som, de ruído, né? Então, assim, não é proibido, então isso foi fechado, né? Tiraram 10 com o bombeiro, tiraram 10 com a Polícia Civil, mas com relação ao meio ambiente, infelizmente, aí eles foram convidados a parar com o som, não com a festa, não, mas foram impedidos de continuar com o som. E, assim, parabenizar, né, tanto a Polícia Militar, a Polícia Civil, o meio ambiente, aqui o Conselho Tutelar também teve alguns casos que nós identificamos de menores, né, em situação que havia indícios de estavam ingerindo bebida alcoólica, né? Mas, graças a Deus, não houve nenhum tipo de questão mais grave com relação a isso, né? Os menores que foram constatados estavam acompanhados de maiores, mas foram convidados a ir para casa porque já estavam num horário avançado e estava com aquele indício, né? Assim, não configurou flagrante, mas de forma até educativa e preventiva, foi melhor que eles se retirassem do ambiente. Então, assim, foi uma situação que a gente não via há muito tempo, desde do período pandêmico, mas que a Açailândia aí teve desse final de semana, sexta, sábado, domingo, sexta e sábado, no caso domingo seria em Tinga, mas foi cancelado, mas sexta e sábado teve a operação Cerco Total. O sábado, só aqui em relatório, porque na sexta eu estava conduzindo a operação do Corpo de Bombeiros, no sábado foi um outro oficial, mas eu acredito que no sábado também foi na mesma batida.
Certo. Tenente, capitão, ontem teve uma situação lá no centro da cidade de um homem que sofreu uma descarga elétrica. O Corpo de Bombeiros recebeu essa ocorrência? Recebemos, né, demos apoio à equipe do SAMU e parabenizar a equipe do SAMU, né, que conduziu a ocorrência de forma brilhante. A gente chegou mais para a questão de isolamento e questão de evitar qualquer outro tipo de dano. Mas o rapaz conduziu ao hospital. O que aconteceu de fato ali? Porque muitas pessoas perguntando, mas como ele estava pintando e de repente sofreu uma descarga elétrica, como que foi que aconteceu? Assim, ele estava realizando um trabalho, né, talvez de forma até relapso, né, acho que ela tentou produzir segurança, acabou tendo uma descarga atmosférica, não, uma descarga elétrica, e ele veio a cair em uma altura considerável. Mas essa descarga foi no fiação? Isso, fiação. Certo, então... Inclusive, né, fazendo um adendo com relação à fiação, a Município de Açailândia está com uma força-tarefa de limpar, né? De limpar o quê? De melhorar a questão visual e a questão de segurança com relação aos fios. Então, está em vigor, juntamente com a equipe de planejamento, infraestrutura, com todas as empresas as empresas de telefonia, a própria Equatorial, elas estão fazendo uma espécie de revistoria, de recadastramento dos fios e até mesmo de ver aqueles fios que estão excedentes estão retirando. É uma coisa que está... Principalmente no centro da cidade, né? Cara, poluído, né? Muito fio, muita... E assim, é perigoso, porque às vezes, naquelas caixas de eletricidade, onde tem boa parte dos princípios de incêndio, é por circuito. E às vezes, por maior parte delas, é sobrecarga. Carecia há um bom tempo ter uma operação nesse sentido, porque, como bem disse o senhor, no centro da cidade principalmente, ali é terrível. Setores ali que eu não sei como é que essas pessoas dessas empresas eles conseguem identificar ali, os fios, porque é muito complicado. Capitão, quero muito agradecer a sua disponibilidade de estar vindo aqui conosco mais uma vez, dizer que nós estamos aqui à disposição. Muito obrigado, o espaço está aberto. Carlos, eu agradeço. O Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão está sempre, através do 12º Batalhão, que é a Açailândia, está sempre de portas abertas, sempre disponível para vir aqui esclarecer, dar qualquer orientação e até mesmo, né, vir aqui para dar uma satisfação de algo que esteja de errado e dizer que o Capitão Aquiles ele é um servidor público militar, mas um servidor público que fez um juramento de servir à sociedade maranhense e aqui é a sociedade açailense. Muito obrigado.